Sarah Martinez entrou no Grand Plaza Hotel e respirou fundo enquanto ajustava o tecido macio de seu vestido azul. O piso de mármore brilhava sob os lustres, lançando reflexos que dançavam sobre os imponentes vasos de cristal, cheios de rosas brancas imaculadas. Tudo naquele lugar exalava riqueza, o tipo de riqueza que ela nunca conheceu. Mas hoje não era sobre dinheiro ou status. Hoje era sobre sua filha, Emma. Seu coração se encheu ao pensar nela. Emma, sua filha brilhante e trabalhadora, estava se casando. Apesar da tensão das últimas semanas, Sarah se convenceu de que nada poderia ofuscar a felicidade de vê-la caminhar até o altar. Mas no momento em que viu Emma correndo em sua direção, seu estômago se apertou. Você conseguiu, disse Emma, sua voz carregada de uma alegria forçada. Ela ainda estava com suas roupas normais. Seu vestido de noiva não estava à vista. Sarah notou a tensão em seus ombros e viu suas mãos inquietas, um hábito de infância que surgia sempre que ela estava nervosa. É claro que consegui, querida. Eu não perderia seu grande dia por nada. Sarah estendeu os braços para um abraço, mas Emma hesitou, olhando ao redor antes de dar um passo para trás. Mãe, preciso te contar uma coisa, disse ela rapidamente, mexendo nas mãos. A família do James, eles fizeram algumas mudanças na disposição dos assentos. Uma sensação fria tomou o peito de Sarah. Que tipo de mudanças? Emma engoliu em seco. Eles moveram seu assento para trás, perto da entrada da cozinha. Emma falou rápido, como se quisesse acabar logo com aquilo. Patrícia disse que foi por causa da configuração do fotógrafo. Mas sua voz foi sumindo, e seus olhos, cheios de culpa, evitaram os de Sarah. Sarah sentiu a pontada da humilhação, mas se forçou a manter a calma. No fundo, já esperava algo assim desde que Patricia Thompson assumiu o planejamento do casamento, tratando tudo mais como uma fusão corporativa do que como uma celebração do amor. Ainda assim, ouvir aquilo em voz alta doeu mais do que ela imaginava. Antes que pudesse responder, uma voz aguda cortou o saguão. Emma. O que você está fazendo aqui? Precisamos de você na suíte nupcial imediatamente. Patricia Thompson caminhava em direção a elas, seus saltos de grife ecoando no mármore. Mal lançou um olhar para Sarah, seus olhos afiados analisando-a com um desdém velado. Ah, você está aqui, disse Patricia, sem emoção alguma. Sarah endireitou a postura. Olá, Patricia. O hotel está lindo. Os lábios de Patricia se curvaram num sorriso ensaiado. Sim, bem. Queríamos que tudo fosse perfeito para James e Emma. Ela então se virou para sua futura nora. Querida, seu horário no cabeleireiro foi marcado para 10 minutos atrás. Não podemos deixar você se atrasar. Emma hesitou, olhando para Sarah. Mãe, eu... Sarah interrompeu com um sorriso gentil. É o seu dia, querida. Não se preocupe comigo. Emma mordeu o lábio, mas assentiu, desaparecendo pela grande escadaria. Assim que ela saiu, o sorriso polido de Patricia se desfez. Ouça, disse ela, em um tom baixo e afiado. Eu sei que Emma insistiu em ter você aqui, mas vamos deixar algo bem claro, você não pertence ao nosso círculo. Os Thompsons têm uma reputação a zelar. Sarah manteve a voz firme. Estou aqui pela minha filha. Sim, e você pode apoiá-la, do fundo da sala. O tom de Patricia era cheio de desprezo. Não precisamos que suas circunstâncias modestas estraguem as fotos do casamento. Sarah cerrou as mãos ao lado do corpo, se esforçando para manter a calma. Ah, e mais uma coisa. Patricia acrescentou, com um sorriso afiado como vidro. Nós providenciamos para que as refeições da equipe fossem servidas na sua mesa. Pareceu apropriado. Com isso, ela se virou e foi embora, deixando Sarah sozinha no grande saguão, o peso da humilhação apertando seu peito. Mas, por baixo do constrangimento, algo mais despertou. Uma determinação silenciosa. Inabalável. Sarah entrou no Grand Ballroom, seus saltos batendo suavemente contra o piso polido. O espaço era deslumbrante. Arranjos florais imponentes adornavam cada mesa, lustres de cristal lançavam um brilho dourado e garçons impecavelmente uniformizados se moviam com precisão. Era o tipo de luxo que pessoas como os Thompsons consideravam comum. Ela examinou a sala, procurando seu assento. Quando finalmente o encontrou, seu estômago se apertou. Escondida atrás de um grosso pilar de mármore, perto das portas da cozinha, sua mesa mal fazia parte do evento. A luz suave das velas mal chegava até ali,
e as portas giratórias próximas emitiam rajadas ocasionais de barulho da cozinha. Era inconfundível. Patrícia não apenas havia movido para trás. Ela a empurrou para fora da vista, como se fosse uma vergonha. Senhora Martinez? Sarah se virou e viu uma jovem em uniforme de hotel se aproximando. Tinha um rosto gentil e olhos escuros cheios de algo inesperado, simpatia. Eu sou Jenny, da equipe de eventos. A jovem hesitou, olhou ao redor e então abaixou a voz. Nos informaram que seu lugar seria aqui. Sarah assentiu, mantendo a expressão neutra. Sim, é isso mesmo. Jenny pareceu hesitar novamente, depois se inclinou um pouco. Eu só queria dizer que todos nós sabemos quem você é. Sarah franziu a testa. Não tenho certeza do que você quer dizer. Jenny sorriu suavemente. Minha irmã estava no County General no ano passado, quando você trabalhou naquele terrível turno de 30 horas durante a crise do acidente. Você salvou a vida dela. Sarah piscou, surpresa. Eu lembro de você sentada com ela, segurando sua mão quando os médicos estavam ocupados demais. Ela ainda fala de você. Sarah ficou em silêncio. Naquela noite, estava tão exausta que mal se lembrava dos detalhes. Só lembrava do número esmagador de pessoas que precisavam de ajuda e da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Jane olhou ao redor e continuou. Todos nós aqui achamos errado como estão te tratando. Só queria que soubesse. Se precisar de algo, estamos do seu lado. Sarah olhou para a jovem, para o apoio silencioso em sua expressão. Foi naquele momento que a humilhação começou a desaparecer, dando lugar a algo muito mais forte. Ela passou décadas trabalhando em hospitais, salvando vidas, segurando as mãos de estranhos nos seus piores momentos. Criou sua filha sozinha. Sacrificou seu sono, seu conforto, sua vida pessoal, tudo para garantir que Emma tivesse as melhores oportunidades. E, ainda assim, lá estava ela. Empurrada para um canto. Descartada como um incômodo, simplesmente porque Patricia Thompson não a via como alguém digna de estar ali. Sarah endireitou a coluna. Não. Ela não ia se deixar diminuir. Uma lembrança surgiu, e um sorrisinho discreto apareceu nos cantos de seus lábios. Um favor. Um favor poderoso. Sarah enfiou a mão na bolsa e pegou o telefone, seus dedos se movendo rapidamente sobre a tela. Enquanto a ligação conectava, seus olhos se voltaram para o salão de baile. Do outro lado, Patricia Thompson estava cercada por um pequeno grupo, sussurrando atrás de sua mão bem cuidada. É aquela ali? Murmurou uma das mulheres, lançando um olhar rápido para Sarah. Sim, respondeu Patricia, em um tom alto o suficiente para ser ouvido. A mãe que trabalha como enfermeira. Uma risada abafada percorreu o grupo. Sarah ignorou. Apenas pressionou o telefone contra o ouvido. Olá, Marcos disse, suavemente. Aqui é Sarah Martinez. Ela fez uma pausa, os olhos ainda fixos em Patrícia. Lembra daquele favor que você me deve? Acho que chegou a hora de cobrar. Enquanto Patrícia continuava se deliciando com sua própria arrogância, Sarah observou. Uma certeza calma tomou conta dela. Os Thompsons passaram tanto tempo tentando fazê-la se sentir pequena que não perceberam uma coisa. Eles acabaram de lhe dar a oportunidade perfeita para lembrá-los exatamente quem ela era. E estavam prestes a aprender da pior maneira possível. O salão de baile zumbia com conversas, o riso polido dos convidados da alta sociedade preenchendo o ar como uma melodia ensaiada. Os garçons se moviam entre as mesas, enchendo taças de champanhe caro. No centro de tudo, Patricia Thompson irradiava confiança, cercada por um grupo de mulheres que pendiam de cada palavra sua. Sarah continuava sentada em sua mesa. Invisível. Inaudível. Exatamente como Patricia queria que ela fosse. Então, aconteceu. Do outro lado do salão, Jane e mais 3 garçons começaram a se mover em direção à saída. Caminhavam de cabeça erguida, as costas retas, como se tivessem tomado uma decisão. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Jenny desabotoou o uniforme, revelando roupas casuais por baixo. Os outros fizeram o mesmo. A voz de Patrícia cortou a conversa como uma lâmina. Onde vocês estão indo? Jenny se virou, completamente indiferente ao tom ríspido de Patrícia. Estamos saindo. O salão ficou em silêncio. Antes que Patrícia pudesse sequer processar o que estava acontecendo, mais membros da equipe começaram a sair.
Os bartenders guardaram suas ferramentas. Os manobristas abandonaram seus postos. Até a coordenadora do casamento fechou calmamente seu laptop e caminhou em direção à porta. Esperem. A voz de Patrícia vacilou pela primeira vez. Vocês não podem simplesmente sair. Temos um contrato. Uma voz profunda e autoritária ecoou da entrada do salão de baile. Na verdade, eles podem. Todos se viraram. Marcus Tim, CEO do Grand Plaza Hotel, acabava de entrar. Impecavelmente vestido, sua presença dominava o ambiente. A confiança presunçosa da família Thompson vacilou. O rosto de Patrícia ficou pálido. Esse senhor, Tim. Marcus Tim levantou a mão, sua voz firme e calma. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas, devido aos maus tratos cometidos por um de nossos convidados de honra, o Grand Plaza não sediará mais este evento. Toda a equipe foi instruída a encerrar as operações imediatamente. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O pai de James levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Você tem ideia de quanto pagamos por este casamento? Marcus permaneceu impassível. Sim. E o senhor tem ideia de quanto vale a integridade? Sua voz era firme, sem espaço para discussão. Não servimos aqueles que menosprezam e desrespeitam os outros. O salão inteiro parecia congelado no tempo. Os lábios de Patrícia se separaram em puro espanto. Seu mundo, cuidadosamente construído, estava desmoronando bem diante de seus olhos. Perto da frente do salão, Emma olhava ao redor, pálida. Mãe, o que está acontecendo? Sarah se levantou devagar. Dessa vez, todos os olhos estavam nela. Mas, ao contrário de antes, ela não se sentia mais pequena. Ela caminhou até o centro do salão. Seus passos eram calmos, seguros. O que está acontecendo, disse ela, sua voz firme é que este casamento vai continuar, mas sob uma nova gestão. O burburinho no salão cresceu. Sarah olhou para Marcus, que lhe lançou um aceno cúmplice antes de gesticular em direção à entrada. Em instantes, a equipe do hotel retornou. Dessa vez, acompanhados de um novo serviço de buffet. Novos garçons. Novos assentos sendo organizados. Sarah voltou a falar, sua voz clara e determinada. Este casamento é sobre minha filha. Não sobre status. Não sobre exclusão. E certamente não sobre tratar as pessoas como se fossem inferiores. Seus olhos se encontraram com os de Patrícia, que ainda estava paralisada, sem reação. Então, aqui está o que vai acontecer, continuou Sarah. A cerimônia vai seguir em frente. Todos que quiserem ficar e celebrar serão bem-vindos. Mas haverá novas regras. 2 membros da equipe se moveram discretamente até a mesa principal, aquela que antes estava reservada para Patrícia e seu marido. Sem dizer uma palavra, eles recolheram os cartões de lugar e os reposicionaram para outro canto do salão. Os olhos de Patrícia se arregalaram em puro horror. Você não pode fazer isso. Ela exclamou, a voz trêmula. Sarah inclinou ligeiramente a cabeça, seu tom calmo e cortante. Ah, mas eu posso. Ela sorriu suavemente. E já está feito. James, que observava toda a cena em silêncio, finalmente deu um passo à frente. Ele olhou para Sarah, culpa estampada em seu rosto. Senhora Martinez, eu sinto muito. Sua voz era sincera. Eu não fazia ideia de que meus pais estavam te tratando assim. Ele então se virou para Emma, um olhar de arrependimento nos olhos. E me desculpe por não ter te defendido antes. Emma olhou de um para o outro, lágrimas brotando em seus olhos. Mãe, eu deveria ter dito alguma coisa. Sarah apertou a mão da filha com carinho. Sem mais desculpas. Sua voz era firme, mas cheia de ternura. Este ainda é o seu dia. Vamos fazer dele um dia feliz. Uma tensão silenciosa tomou conta do salão. Os convidados, que antes sussurravam sobre Sarah ser apenas uma enfermeira, agora trocavam olhares entre si. Eles perceberam que tinham acabado de testemunhar algo muito maior do que um casamento. A família Thompson, que sempre se via como parte da elite intocável, agora estava sentada no fundo do salão, perto das portas da cozinha. Exatamente onde Patrícia havia colocado Sarah no início. A boca de Patrícia se abriu e se fechou algumas vezes, sem encontrar palavras. Seu rosto estava contorcido em pura incredulidade. Mas o resto da sala? O resto da sala bateu palmas. Baixas no início, mas logo crescendo em volume.
Uma onda de aprovação percorreu o salão de baile. Convidados que antes olhavam Sarah de cima agora a observavam com algo diferente nos olhos. Respeito. E assim, tudo mudou. O casamento continuou. Não do jeito que Patrícia havia planejado, mas como deveria ter sido desde o começo. James estava parado no meio do salão de baile. Seu rosto refletia vergonha e arrependimento. O peso de tudo o que acabará de acontecer finalmente caiu sobre ele. Seus pais passaram anos moldando-o para ser o herdeiro perfeito do império hospitalar da família. Mas, em apenas alguns minutos, ele os viu como realmente eram. Ele respirou fundo e se virou para Sarah. A mulher que foi ignorada, humilhada e deixada de lado. Mas que lidou com tudo com dignidade e força. Senhora Martinez. Ele engoliu em seco, a voz carregada de emoção. Eu te devo um pedido de desculpas. Seus olhos se encheram de culpa. Eu não fazia ideia de que meus pais estavam te tratando assim. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter feito algo. Ele passou a mão pelo cabelo, soltando um suspiro pesado. Eu deveria ter falado há muito tempo. Sarah segurou seu olhar. Ela viu a sinceridade nos olhos dele. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, James. Emma deu um passo à frente de repente. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Mãe? Sua voz falhou. Eu sinto muito. Ela soltou um suspiro trêmulo, segurando as mãos de Sarah com força. Eu passei tanto tempo tentando me encaixar no mundo do James, tentando tornar tudo mais fácil. Seus olhos se encheram ainda mais de lágrimas. Mas eu perdi de vista o que realmente importa. Ela balançou a cabeça, arrependida. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter lutado por você, e eu odeio não ter feito isso. Sarah sorriu com ternura. Com delicadeza, ela enxugou uma lágrima no rosto da filha. Eu entendo, querida. Sua avó saiu num sussurro. Ela segurou o rosto de Emma com carinho. Eu nunca quis que você carregasse meus fardos. Eu só queria que você fosse feliz. Emma soltou uma risada curta e emocionada, balançando a cabeça. A felicidade. Não vale a pena, se isso significar virar as costas para a pessoa que sacrificou tudo por mim. James respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. E tem mais uma coisa que eu preciso deixar clara. Ele se virou para os pais, que continuavam sentados, atordoados com tudo o que estava acontecendo. Eu terminei. O senho do pai se franziu. O que você quer dizer com terminei? James endireitou os ombros. Sua voz saiu firme, sem hesitação. Estou me afastando da administração do hospital. Patrícia se levantou num salto. Sua voz saiu estridente. James, você não pode estar falando sério. O hospital é o seu futuro, o nosso legado. James manteve a postura. Sua voz não vacilou. Não, mãe. Ele olhou nos olhos dela. O hospital é o seu legado. O que ele queria, isso sim importava. Ele desviou o olhar para Emma. Depois, para Sarah. Eu vou me inscrever na faculdade de medicina. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Sarah ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas seu coração se aqueceu ao ouvir aquelas palavras. Faculdade de medicina. Ela repetiu, quase sem acreditar. James assentiu. Ver você hoje. Como você lidou com tudo isso? Como se manteve firme, com tanta dignidade? Eu percebi uma coisa. Ele respirou fundo, encarando Sarah. Eu passei a vida correndo atrás de um destino que nunca foi meu. Seus olhos se encheram de certeza. Entrei para a administração do hospital porque era o que esperavam de mim. Mas... Ele balançou a cabeça. Mas isso não é quem eu sou. Ele olhou para Sarah com admiração. Eu quero ajudar as pessoas. Do jeito que você faz. Seu pai soltou uma risada seca e irônica. Você não abandona uma instituição bilionária para começar do zero. James virou-se para encará-lo. Calmo. Decidido. Mas, resoluto, ele respondeu. Sim, eu faço. A boca de Patrícia se abriu e fechou, procurando por uma resposta, mas nada veio. Pela primeira vez, ela parecia impotente. Os convidados, que antes sussurravam sobre Sarah ser apenas uma enfermeira, agora estavam em silêncio por um motivo completamente diferente. O ar havia mudado.
Eles vieram para este casamento acreditando no poder da riqueza e do status, convencidos de que Sarah Martinez era uma ninguém. Mas agora, estavam olhando para ela com outros olhos. Ela não era apenas uma enfermeira. Ela era uma mulher que dedicou sua vida a salvar os outros. Uma mulher que criou sua filha sozinha. Uma mulher que, em silêncio, construiu algo muito mais valioso do que qualquer riqueza da família Thompson. Respeito. Aos poucos, um por um, os convidados começaram a se mover em sua direção, atraídos pela força que ela carregava com tanta naturalidade. James se virou para Sarah, sua expressão carregada de admiração silenciosa. Eu não espero que me perdoe agora. Ele admitiu. Mas espero que um dia eu possa conquistar seu respeito. Sarah o encarou por um longo momento. Então, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Você já está no caminho certo. O murmúrio das conversas no salão de baile havia mudado. Sarah Martinez já não era um pensamento passageiro em meio a uma sala cheia de riqueza e poder. Agora, os olhos a seguiam com curiosidade. E, em alguns casos, até mesmo com admiração. Mas a maior surpresa da noite ainda estava por vir. O salão mergulhou em um silêncio absoluto quando um novo convidado entrou pela porta. Doutora Catherine Reynolds, a comissária estadual de saúde, era uma presença imponente. Alta, elegante e exalando autoridade a cada passo, até os convidados mais poderosos do salão se endireitaram ao reconhecê-la. O rosto de Patricia Thompson ficou rígido. Richard Thompson, que passou a última hora resmungando sobre processos e prejuízos, de repente pareceu muito mais atento. Patricia se adiantou apressadamente, sua voz transbordando um charme ensaiado. Comissária Reynolds. Que honra inesperada. Doutora Reynolds mal olhou para ela antes de virar seu olhar penetrante para Sarah. Então, abriu um sorriso caloroso. Sarah Martinez. Disse, com entusiasmo. Estou tão feliz por ter conseguido vir, mesmo que um pouco atrasada. Sarah piscou, surpresa. Doutora Reynolds, eu não fazia ideia de que... A comissária ergueu uma mão, interrompendo-a com um olhar firme, mas gentil. Eu não perderia isso por nada. Especialmente depois da nossa última conversa. Ela se virou para a multidão. Sua voz, clara e autoritária, cortou o burburinho da sala. Quero compartilhar algo importante com todos aqui hoje. O salão ficou em silêncio. Doutora Reynolds tirou um documento de sua bolsa, sua expressão carregada de satisfação. Após uma revisão cuidadosa, tenho o prazer de anunciar que a iniciativa de saúde comunitária de Sarah Martinez não só foi aprovada, mas também receberá o dobro do financiamento. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Sarah sentiu sua respiração falhar. O projeto pelo qual ela passou anos lutando acesso médico gratuito para comunidades carentes, programas de extensão ampliados, melhor atendimento para os mais necessitados agora era uma realidade. O choque estampado nos rostos de Patricia e Richard Thompson era algo que ela jamais esqueceria. Mas a doutora Reynolds ainda não havia terminado. Mas doutora Reynolds ainda não tinha terminado. Ela cruzou as mãos na frente do corpo e olhou diretamente para Sarah. Tem mais uma coisa. O salão ficou em silêncio. Queria conversar com você sobre isso pessoalmente, Sarah. Ela fez uma pausa, deixando a expectativa crescer. Vou me aposentar no ano que vem. O governador tem pedido recomendações para meu substituto. O coração de Sarah disparou. Doutora Reynolds sorriu. E eu gostaria de indicar o seu nome. O salão de baile explodiu em murmúrios, suspiros e sussurros atordoados. Era como se o chão tivesse se movido sob os pés de todos. O rosto de Patricia congelou em puro horror, sua boca ligeiramente aberta, como se lutasse para encontrar palavras. Richard ficou vermelho, seus punhos cerrados. Eles passaram a noite inteira humilhando a única pessoa que, agora, tinha mais influência do que eles jamais poderiam sonhar no setor da saúde. Emma levou as mãos à boca, chocada. Mãe? Sussurrou. Sarah engoliu em seco, tentando processar o que acabará de acontecer. Doutora Reynolds, eu. A comissária sorriu gentilmente. Não precisa responder agora. Apenas pense nisso. Você dedicou sua vida a ajudar as pessoas. Está na hora de receber o reconhecimento que merece. A realização surgiu no salão como um nascer do sol lento e inevitável. Sarah Martinez. A mulher que Patricia tentou empurrar para o fundo da sala. A mulher sobre a qual os convidados sussurravam, chamando de apenas uma enfermeira.
Agora estava sendo considerada para uma das posições mais poderosas da saúde no estado. Patrícia deu um pequeno passo hesitante para frente. Eu não fazia ideia. Gaguejou. Sarah se virou para encará-la, seu rosto inexpressivo. Não fazia mesmo. Antes que Patrícia pudesse responder, James deu um passo à frente. E tem mais uma coisa. Ele olhou diretamente para sua mãe. James olhou diretamente para seus pais. Eu sei que vocês presumiram que, mesmo se eu deixasse a administração do hospital, ainda dependeria de vocês. Que eu acabaria voltando. Patrícia engoliu em seco. Claro que vai. Não, eu não vou. Sua voz era firme. Ele respirou fundo. Se eu vou seguir a medicina, quero aprender com alguém que respeito. Seu olhar se voltou para Sarah. Senhora Martinez, eu gostaria que você fosse minha mentora. Se aceitar. Um som estranho escapou da garganta de Patrícia, algo entre um suspiro e um protesto. O corpo inteiro de Richard ficou rígido, como se estivesse segurando a raiva com dificuldade. Sarah observou James por um longo momento. Então, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu ficaria honrada. Emma soltou uma risada emocionada, seus olhos brilhando com lágrimas. Você sempre me disse que sucesso não tem a ver com dinheiro ou poder, mãe. Tem a ver com quantas vidas podemos tocar. Ela pegou a mão de Sarah com carinho. Agora eu entendo. Você estava certa o tempo todo. Sarah apertou suavemente os dedos da filha. Enquanto isso, Patrícia e Richard, completamente derrotados, continuavam parados no meio do salão. Dessa vez, cercados por pessoas que não se importavam mais com sua riqueza ou influência. O poder tinha mudado de mãos. E Sarah? Ela nunca precisou de vingança. Ela só precisou ser ela mesma e deixar a verdade falar por si. O casamento continuou. Mas agora, sob uma nova administração. A rigidez e a pretensão que envolviam o evento, como um perfume caro e sufocante, desapareceram. Em seu lugar, surgiu algo mais quente. Algo mais verdadeiro. Risadas genuínas enchiam o salão de baile, dissolvendo a tensão de antes. Os convidados se misturavam livremente, sem mais se prenderem a círculos sociais rígidos. A equipe de serviço retornou e, desta vez, foi recebida com respeito, movendo-se graciosamente pela sala. As refeições foram servidas não com o status em mente, mas com cuidado e consideração. E na mesa mais afastada, perto das portas da cozinha mesmo onde haviam colocado Sarah no início da noite agora estavam sentados Patrícia e Richard Thompson. Sarah os viu de relance do outro lado do salão. Patrícia estava sentada rigidamente, sua compostura perfeitamente construída agora irreparavelmente rachada. Richard rolava os dedos furiosamente pelo telefone, sem dúvida calculando os danos sociais da noite. Eles não eram mais o centro das atenções. Não eram mais admirados. Não eram mais temidos. Tinham se tornado exatamente aquilo que um dia tentaram reduzir Sarah a ser, irrelevantes. Mas Sarah não perdeu tempo com eles. Em vez disso, voltou-se para o verdadeiro motivo de estar ali. Emma. Ela encontrou sua filha parada no terraço, olhando para as luzes da cidade. O ar da noite estava fresco, trazendo consigo o zumbido distante do trânsito. Sarah se aproximou suavemente. Você deveria estar lá dentro comemorando. Emma soltou uma risada leve. Eu só precisava de um momento. Ela se virou para a mãe, sua expressão crua de emoção. Tudo que eu achava que importava, todas as coisas com as quais eu me preocupava, agora parecem tão pequenas. Sarah sorriu. Porque eram. Emma engoliu em seco. Por tanto tempo, eu quis pertencer ao mundo de James. Achei que, se me esforçasse o bastante, poderia provar que merecia estar lá. Ela soltou um suspiro trêmulo. Mas eu estava errada. Nunca foi sobre provar algo para mim mesma. Era sobre lembrar quem eu já sou. Sarah estendeu a mão, colocando delicadamente uma mecha solta de cabelo atrás da orelha da filha. Seu valor nunca esteve na aprovação deles, querida. Não no dinheiro deles. Não no nome deles. Seu valor está no que você faz, em como trata as pessoas, na vida que escolhe construir. Os olhos de Emma brilharam com compreensão. Assim como você. Sarah riu suavemente. Eu tive que aprender essa lição do jeito mais difícil. Por um momento, elas ficaram ali, lado a lado mãe e filha, observando as luzes da cidade. Então, o telefone de Sarah vibrou em sua mão.
Uma mensagem de Marcos. Você se tornou uma lenda no Grand Plaza. Um sorriso lento se espalhou pelos lábios de Sarah. Ela não precisava de vingança. Não precisava gritar, lutar ou derrubar ninguém. Ela apenas permaneceu fiel a si mesma e deixou que a verdade falasse por si.